Neste vídeo, vamos analisar os eventos mais impactantes das últimas horas na guerra entre Ucrânia e Rússia. A Ucrânia intensificou seus ataques com drones em território russo, mirando refinarias estratégicas e causando danos severos à infraestrutura energética de Moscou. Mas a resposta russa foi ainda mais alarmante. Um ataque direto à usina nuclear de Chernobyl. Um evento que pode trazer consequências catastróficas para toda a Europa. Além disso, novas declarações do governo dos Estados Unidos indicam que Washington pode estar disposto a fornecer armas nucleares à Ucrânia, o que pode mudar completamente os rumos do conflito. E enquanto os combates se intensificam, o presidente Volodymyr Zelensky alerta que Vladimir Putin pode estar planejando uma ofensiva militar ainda maior, possivelmente contra países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para não perder nenhuma atualização sobre os principais acontecimentos da guerra. Agora, vamos direto ao que interessa. A Ucrânia continua usando drones para atacar pontos estratégicos dentro do território russo. Na última noite, uma frota de drones de ataque atingiu a refinaria de petróleo Slaviansk-Eko, localizada na cidade de Slaviansk-on-Kuban, no Krai de Krasnodar. Esta refinaria processa cerca de 9% de todo o petróleo da Rússia, tornando-se um alvo de alto valor para Kiev. Esse ataque não foi um evento isolado. Somente em 2024, a refinaria já foi atingida 3 vezes, o que sugere uma estratégia clara da Ucrânia para minar a capacidade de Moscou de manter sua indústria de petróleo operando em plena capacidade. Autoridades russas confirmaram o ataque, mas não forneceram detalhes sobre os danos, o que pode indicar que o impacto foi significativo. No que pode ser um dos episódios mais alarmantes da guerra, a Rússia atacou a usina nuclear de Chernobyl com um drone de ataque, atingindo diretamente a estrutura de proteção do reator número 4. Olá, sejam muito bem-vindos ao Front Brasil e vamos para mais um vídeo. Este reator, que foi o epicentro da tragédia nuclear de 1986, está coberto pelo novo sarcófago de confinamento seguro, uma estrutura projetada para conter a radiação e impedir que resíduos nucleares contaminem o meio ambiente. O ataque causou danos ao revestimento da estrutura, gerando preocupações sobre uma possível exposição radioativa. O governo ucraniano garantiu que os níveis de radiação ainda estão sob controle, mas especialistas alertam que qualquer dano severo ao sarcófago poderia resultar em um vazamento radioativo que afetaria não apenas a Ucrânia, mas toda a Europa. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, confirmou que o ataque provocou um incêndio no local, mas que não há indícios de contaminação até o momento. No entanto, ele enfatizou que o aumento da atividade militar nas proximidades de Chernobyl e da usina nuclear de Zaporizhia representa um risco inaceitável para a segurança nuclear global. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fez uma declaração surpreendente ao conceder uma entrevista ao portal Breitbart News. Questionado sobre a possibilidade de fornecer armas nucleares à Ucrânia, ele afirmou que Washington tem total capacidade para fazer isso e que, se essa decisão for tomada, não haverá impedimentos para dar a entrega desse tipo de armamento a Kiev. Embora o secretário de Defesa não tenha confirmado se essa opção já está em discussão interna no governo, o simples fato de mencionar isso publicamente já é um alerta para Moscou. O Kremlin respondeu rapidamente à declaração, classificando-a como uma provocação perigosa e alertando que qualquer movimentação nesse sentido seria considerada uma escalada direta para um conflito nuclear. Novas imagens do fronte de batalha mostram um comboio de motocicletas, quadriciclos e buggies russos sendo completamente destruído pelas forças ucranianas. Dezenas de soldados russos foram eliminados em poucos minutos por drones de ataque de precisão, demonstrando que a Ucrânia está utilizando tecnologia avançada para neutralizar rapidamente as forças invasoras. Além disso, o exército ucraniano revelou que drones comerciais adaptados para lançamentos de explosivos já eliminaram mais de 300 soldados russos somente nos últimos meses.
O sucesso desses drones está obrigando a Rússia a repensar suas táticas, já que os veículos leves usados pelos militares russos estão se tornando alvos fáceis para os ataques aéreos ucranianos. O Comando Militar da Ucrânia também divulgou os números atualizados das perdas russas. Somente no dia 14 de fevereiro de 2025, a Rússia perdeu mais de 1.200 soldados, 17 tanques, 16 veículos blindados, 81 sistemas de artilharia e mais de 150 drones de ataque. Esses números reforçam a ideia de que Moscou está enfrentando dificuldades significativas para manter sua ofensiva no leste da Ucrânia. O foco da Conferência de Segurança de Munique foi, sem dúvida, a conversa entre líderes ucranianos e uma delegação bipartidária do Senado dos Estados Unidos. A Ucrânia expressou sua gratidão pelo apoio contínuo dos Estados Unidos, que tem sido crucial desde o início da invasão em larga escala da Rússia. O apoio bipartidário ao país tem sido fundamental para proteger milhares de vidas. A força dessa aliança reflete a seriedade e o compromisso com a defesa da soberania ucraniana. A conversa seguiu com um ponto central: a necessidade de continuar o apoio militar dos Estados Unidos. De acordo com os representantes ucranianos, sem esse suporte, a possibilidade de alcançar uma paz justa seria inviável. A Federação Russa, por sua parte, tem demonstrado constantemente sua falta de interesse em encerrar a guerra e continua intensificando as tensões no cenário global. O auxílio militar dos Estados Unidos, portanto, é visto como essencial para reverter esse quadro e pressionar pela paz. Em uma linha mais estratégica, também foi discutida a parceria econômica entre os dois países. A Ucrânia está investindo no desenvolvimento de projetos conjuntos com os Estados Unidos, especialmente na exploração de minerais críticos e terras raras. O potencial de uma cooperação econômica mais robusta, com foco no uso sustentável desses recursos, é visto como uma parte importante para garantir a segurança energética e o fortalecimento da infraestrutura ucraniana. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, declarou que está disposto a ir até a Rússia para discutir diretamente sobre a guerra. Sua postura de que os Estados Unidos devem se envolver ativamente nas negociações não só é estratégica, como também reflete a urgência da situação. Ele acredita que, apesar dos desafios, é possível alcançar um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, se houver uma abordagem diplomática consistente. Um dos momentos de destaque durante as discussões foi o relato de uma vitória estratégica na região de Kursk. As tropas russas tentaram invadir posições ucranianas, usando veículos blindados para transportar soldados. Porém, a resposta do 156º Batalhão de Defesa Territorial da Ucrânia foi imbatível. Com o uso de drones, as tropas ucranianas conseguiram não só interromper o avanço russo, como destruir os veículos blindados, causando grandes perdas ao inimigo. Além das preocupações com a Rússia e a China, J.D. Vance também se mostrou muito preocupado com as ameaças internas à Europa. Segundo ele, a verdadeira ameaça à segurança da região não vem de potências externas, mas sim de uma erosão dos princípios democráticos que a Europa construiu ao longo dos anos. A crise interna de valores é algo que preocupa tanto os Estados Unidos quanto as nações europeias, e um fortalecimento das democracias na Europa é essencial para a estabilidade global. O governo de Donald Trump, como relatado por J.D. Vance, tem uma grande preocupação com a segurança da Europa. Vance destacou que, enquanto a Europa se afasta de princípios democráticos fundamentais, os Estados Unidos continuam investindo no fortalecimento da democracia e no combate a ameaças externas. O apoio à Ucrânia reflete essa postura. Uma estratégia de segurança que não pode ser deixada de lado, principalmente considerando as implicações da guerra na Ucrânia. O cenário para a Ucrânia permanece tenso, mas o apoio internacional, particularmente dos Estados Unidos, tem sido uma linha vital de defesa. A paz, se alcançada, precisará ser justa e duradoura, algo que só será possível com a pressão contínua sobre a Rússia. As negociações, como demonstrado nas falas do vice-presidente J.D. Vance, são fundamentais, e os Estados Unidos continuam como um parceiro estratégico para a Ucrânia neste momento crítico da história. O presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, fez um alerta preocupante durante a Conferência de Segurança de Munique. Segundo ele, a Rússia está se preparando para uma grande escalada militar, mobilizando de 100 mil a 150 mil soldados na Bielorrússia. Embora esse reforço militar possa ser direcionado para a Ucrânia, Zelensky acredita que Putin pode estar planejando um ataque direto contra países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, como Polônia ou as nações bálticas. De acordo com o presidente ucraniano, a Rússia já tem 220 brigadas de combate e planeja aumentar esse número para 250 ainda este ano. Comparativamente, os países da Europa, incluindo as tropas americanas estacionadas na região, possuem apenas 82 brigadas de combate, o que significa que a Rússia pode estar se sentindo encorajada a testar os limites da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que isso significa para o futuro da guerra? No entanto, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi mais enfático e alertou que, se Putin não aceitar um acordo de paz que garanta a independência da Ucrânia, os Estados Unidos poderão impor novas sanções severas contra Moscou e até considerar ações militares diretas. A grande questão é: a guerra continuará se intensificando até um ponto sem retorno? Ou as grandes potências conseguirão forçar um acordo antes que seja tarde demais? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para continuar acompanhando os desdobramentos desse conflito. Nos vemos no próximo vídeo. A ofensiva russa começou com um ataque massivo de blindados e infantaria, numa tentativa clara de romper as defesas ucranianas. A operação, que visava capturar rapidamente a vila estratégica, envolveu múltiplas frentes e unidades mecanizadas, buscando sobrecarregar as forças defensoras e forçá-las a recuar. No entanto, a inteligência ucraniana já havia detectado os movimentos russos dias antes, permitindo a preparação de emboscadas, posições fortificadas e um arsenal de drones kamikazes prontos para neutralizar a investida inimiga. Quando as primeiras colunas russas avançaram, encontraram um campo minado cuidadosamente posicionado, atrasando os blindados e expondo os soldados a ataques de precisão. Enquanto tentavam desviar das minas, foram atingidos por artilharia guiada, lançadores de mísseis portáteis e drones FPV, que atingiam os veículos com precisão cirúrgica. As tropas russas, pegas de surpresa, tentaram reorganizar o avanço, mas enfrentaram outro problema crítico: a falta de coordenação entre suas unidades. Enquanto algumas brigadas avançavam, outras ficaram presas no congestionamento de veículos destruídos e crateras abertas pelas explosões. Os comandantes russos, desesperados para manter o ataque, decidiram utilizar veículos blindados improvisados, reforçados com camadas de proteção extra para resistir a explosões e ataques diretos. A estratégia parecia promissora, mas rapidamente se mostrou ineficaz contra o enxame de drones ucranianos. As filmagens de drones revelam um massacre tático. Os tanques russos, lentos e pesados, tornaram-se alvos fáceis para os operadores ucranianos, que usavam drones FPV para atingir pontos vulneráveis das blindagens. Em poucos minutos, vários veículos foram destruídos ou abandonados por suas tripulações, deixando as tropas de infantaria sem cobertura. A batalha por Verkhaminska virou um verdadeiro pesadelo logístico para a Rússia. Os russos tentaram um avanço simultâneo por 3 frentes, mas a falta de sincronização foi fatal. Enquanto um grupo avançava por uma estrada principal, outra unidade tentava contornar pelos flancos. No entanto, sem comunicação eficiente, alguns batalhões russos acabaram entrando no raio de ação da própria artilharia aliada, causando baixas por fogo amigo. A Ucrânia, por sua vez, aproveitou essa desordem para lançar uma contraofensiva rápida, utilizando ataques precisos para eliminar as tropas russas isoladas. No auge da batalha,
os soldados russos enfrentaram outro desafio: o pânico generalizado causado pelos drones kamikazes. Com enxames de pequenos drones perseguindo tropas em fuga, muitos soldados foram forçados a abandonar suas posições, deixando munição e equipamentos para trás. Os relatos indicam que alguns tentaram se esconder em trincheiras improvisadas, apenas para serem atingidos por ataques aéreos de precisão. A tecnologia ucraniana demonstrou sua eficácia, transformando o campo de batalha em um verdadeiro inferno para os invasores. Por fim, o fracasso da ofensiva russa resultou em uma retirada caótica. As imagens capturadas mostram blindados destruídos espalhados pelas estradas, soldados desorientados tentando escapar e artilharia ucraniana continuando os bombardeios contra as posições inimigas. A tentativa de capturar Verkhaminska não apenas falhou, mas expôs fragilidades táticas da Rússia e reforçou a moral das forças ucranianas. O Kremlin, agora, enfrenta mais uma crise militar, enquanto a Ucrânia segue fortalecendo suas posições e se preparando para os próximos movimentos dessa guerra implacável. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, comenta aí embaixo, pois sua opinião ela é bastante importante para que a gente possa estar melhorando cada dia mais o nosso conteúdo. Você discorda ou concorda com o que foi dito aqui no vídeo? Comenta aí embaixo. É nóis, tamo junto e até a próxima! Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.